Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui é porque você está procurando a palavra de Deus para a sua vida. E na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes. Já estamos aí no finalzinho do livro. Se essa mensagem edificar a sua vida, peço que você compartilhe com outras pessoas que você entenda vão ser edificadas também. Vamos para a leitura do texto. Juízes capítulo 20, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 48, que diz assim: Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: Que dizeis dessa maldade que se fez entre vós? Agora entregai-nos esses homens depravados que estão em Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos israelitas. Pelo contrário, reuniram-se em Gibeá, vindos das suas cidades, e saíram para guerrear contra os israelitas. Naquele dia foram contados 26.000 homens benjamitas, vindos das suas cidades, que usavam espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens canhotos, especialmente escolhidos, que podiam atirar com a funda uma pedra num fio de cabelo sem errar. Foram contados entre os israelitas 400.000 homens que usavam espada, sem incluir os de Benjamim, todos homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus, perguntando: Quem de nós guerreará contra Benjamim primeiro? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Os israelitas se levantaram pela manhã e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram a guerrear contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Então os benjamitas saíram de Gibeá e mataram naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas o exército, isto é, os homens de Israel, se reanimou e tornou a ocupar as mesmas posições do dia anterior. Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até a tarde e lhe perguntaram: Devemos guerrear novamente contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor disse: Atacai-os. No dia seguinte, os israelitas avançaram contra os benjamitas. Os homens de Benjamim também saíram de Gibeá nesse mesmo dia para enfrentá-los e mataram mais 18.000 homens, todos os que usavam espada. Então todos os israelitas, o exército inteiro, subiram a Betel e ali se assentaram e choraram diante do Senhor. Naquele dia eles jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. Os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali, e quem ministrava era Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, e perguntaram: Sairemos novamente a guerrear contra os nossos irmãos benjamitas ou desistiremos? O Senhor respondeu: Atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel preparou emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os israelitas atacaram os benjamitas e, como das outras vezes, tomaram posição de combate perto de Gibeá. Então os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade, e começaram a ferir o exército como das outras vezes, matando em torno de 30 homens de Israel nas estradas, uma que sobe para Betel e outra para Gibeá pelo campo. E os benjamitas diziam: Nós os estamos derrotando como antes. Mas os israelitas diziam: Vamos fugir e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, tomaram posição em Baal-Tamar, e os homens da emboscada de Israel atacaram do seu lugar a oeste de Gibeá. 10.000 homens de todo Israel atacaram Gibeá. A batalha tornou-se sangrenta. Entretanto, os homens de Gibeá não sabiam que a desgraça estava por cair sobre eles. Então o Senhor derrotou Benjamim diante dos israelitas, que mataram 25.100 homens de Benjamim naquele dia, de todos que usavam espada. Assim os benjamitas viram que estavam derrotados. Os homens de Israel haviam cedido terreno aos benjamitas, pois confiavam na emboscada que havia preparado contra Gibeá. Os homens da emboscada avançaram repentinamente contra Gibeá, se espalharam e mataram toda a cidade ao fio da espada. Os homens de Israel haviam combinado um sinal com os homens da emboscada, uma grande nuvem de fumaça que estes fariam subir da cidade. Os homens de Israel se viraram durante a luta, quando Benjamim já havia começado a atacá-los, tendo matado em torno de 30 deles. Por isso diziam: certamente os estamos derrotando, como na primeira batalha.
Mas quando o sinal, a coluna de fumaça, começou a levantar-se da cidade, os benjamitas olharam para trás e viram que a fumaça da cidade subia ao céu. Então os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, e estes se apavoraram, pois viram que a desgraça cairia sobre eles. Assim viraram as costas aos homens de Israel e fugiram para o caminho do deserto. Mas a batalha os alcançou, e os homens que saíam das cidades os mataram no meio deles. Eles cercaram os benjamitas e os perseguiram, alcançando-os facilmente nas proximidades a leste de Gibeá. Assim morreram 18.000 homens de Benjamim, todos homens valentes. Então os que restaram viraram as costas e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimon. Mas os israelitas ainda mataram 5.000 deles nas estradas. Perseguiram-nos até perto de Gidom e mataram mais 2.000. No total, os homens de Benjamim que caíram naquele dia foram 25.000, todos os que usavam espada, todos homens valentes. Mais 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram ali 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os benjamitas e mataram ao fio da espada tudo que encontraram, tanto homens da cidade como os animais, e atearam fogo a todas as cidades por onde passaram. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Derrama a Tua graça, transforma em nossas vidas, abençoa cada pessoa que terá contato com essa mensagem. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto que a situação espiritual do período de juízes, dos juízes ali de Israel, foi um período extremamente degradante, porque assim que Josué e os anciãos morreram, o povo se afastou, No capítulo 2 fala de uma geração que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Mas aqui também na passagem que temos visto desde a última mensagem, nós vimos também que logo que Josué e os anciãos morreram, uma situação muito degradante aconteceu, que foi o caso ali da concubina, do levita, que foi violentada a noite inteira até que morreu, e que trouxe esse problema todo aí para Judá, especialmente esse problema com a tribo de Benjamim. Por quê? Porque eles facilmente aderiram aos padrões do mundo, diferente daquilo que Deus já havia ensinado, dado a eles a partir da lei que o Senhor deu a Moisés. Diante de toda essa situação, os homens de Gibeá não podiam ficar impunes, eles precisaram ser julgados e condenados pelo crime que eles cometeram. Porém, a gente vai ver que a situação saiu do controle e acabou causando de fato uma guerra civil ali entre Benjamim e as demais tribos de Israel, que quase dizimou ali a tribo de Benjamim por conta de que a justiça ela agora se transforma em vingança. O que era para ser justiça se transforma em vingança. É por isso que o tema de hoje é quando a justiça se torna em vingança. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que a resistência à justiça desencadeia o desejo de vingança. A resistência à justiça desencadeia o desejo de vingança. Depois que toda aquela situação aconteceu, aquele levita vindo de Belém de Judá, se dirigindo à região montanhosa de Efraim, onde ele morava, passando ali no meio da tribo de Benjamim, ele pousa ali em Gibeá, ele evita ficar em Jebus, porque era uma cidade dos jebuseus, e ele queria ficar entre seus irmãos. E a coisa já começa estranha, porque ele não é recebido. Nós vimos que um senhor dá guarida, e aí os homens daquela cidade querem ter relações com aquele homem, Muito semelhante à situação de Sodoma e Gomorra, mas não consegue. Ele entrega a concubina, e é interessante porque quando ele sai da casa, e a gente precisa pensar aqui, especialmente na concubina, como um objeto sexual para ele, Quando ele sai ali da casa, ele é até bem frio, Levanta, vamos embora, e a mulher está ali caída, e ela acaba morrendo por conta daquela situação. Ele divide em 12 partes, distribui, o povo de Israel fica chocado com aquela situação, se junta e vai até a tribo de Benjamim. Então os homens de Israel deram à tribo de Benjamim o direito de se explicar sobre aquela situação terrível. Olha,
diz aí o que foi que aconteceu no meio de vocês. O que é que aconteceu? Nos explica aí, a gente quer saber. Então eles dão essa oportunidade de defesa, né? Um julgamento tem que ter o direito à ampla defesa, como conhecemos nas nossas leis. Então eles deram esse direito à defesa de Benjamim. Agora, eles também deixam claro, olha, esses homens fizeram uma maldade muito grande no meio de Israel e eles precisam ser mortos. Para quê? Para que o mal fosse exterminado do meio de Israel. Isso acontece em algumas leis, né? Moisés traz aqui a própria lei de talião aqui, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se alguém matasse outra pessoa, ele precisava ser morto para o mal ser exterminado do meio de Israel, né? Um filho desobediente também era apedrejado para que o mal fosse tirado do meio de Israel. Um casal adúltero, né? Seria apedrejado também para quê? Para que o mal fosse tirado do meio de Israel. Era a situação que eles precisavam ser julgados e condenados por aquele crime terrível que eles fizeram, para que o mal não se perpetuasse, porque quando a injustiça impera, o mal se perpetua, né? Ele está acostumado com a injustiça. Nós brasileiros conhecemos bem sobre isso. Agora, o que aconteceu? Os benjamitas entregaram os criminosos, porque era simples, né? Entrega os criminosos? Não. Eles, na realidade, não deram ouvidos e foram coniventes com a situação. Ao invés de entregar os criminosos para ser julgados, eles se juntaram àqueles criminosos para atacar, para guerrear contra os seus irmãos. Então eles na realidade se reuniram para a guerra ao invés de entregar aqueles homens que foram criminosos, né? Agora, é interessante porque a tribo de Benjamim estava um número inferior, era 400 mil soldados israelitas contra 26.700, mais ou menos ali, soldados ali de Benjamim. Então era um número bem inferior. Por que será que ele ainda assim topou ir para aquela guerra? Muito provavelmente porque eles confiavam nas suas habilidades de guerra. Veja o que diz o versículo 16. Entre todo esse povo havia 700 homens canhotos, especialmente escolhidos, que podiam atirar com uma funda uma pedra num fio de cabelo sem errar. Ou seja, eles tinham muita habilidade na guerra. Só esses homens, fora os outros habilidades com as espadas, homens muito valentes e tudo mais, é sempre um destaque aqui no texto. Então, possivelmente, eles estavam confiando nessa habilidade para a guerra. Por mais que a gente tenha um número inferior, mas nós temos mais habilidade do que os outros israelitas. Então, a gente pode vir para cima que a gente está preparado. Eles não tiveram medo de ir para a guerra, numa situação que seria muito fácil de resolver. Era só entregar os homens criminosos, mas eles não fizeram, né? Eles preferiram torcer a justiça. E quando se torce a justiça e a justiça acaba não sendo feita, vai crescendo um sentimento de vingança no meio das pessoas. E aí acaba que esse sentimento de vingança vai prevalecer, porque não se enxerga a justiça sendo feita, né? Agora, abrindo parêntese aqui, como cristãos, nós precisamos saber que não encontraremos verdadeira justiça nesse mundo. Esse mundo é um mundo de injustiças. Então, por mais que a gente queira encontrar justiça, ou tenhamos sede de justiça, como diz a palavra de Deus, por mais que a gente tenha essa sede de justiça, não é nesse mundo que a gente vai encontrar justiça. Porque nós vivemos num mundo pecador, num mundo caído, num mundo injusto. Então, buscar justiça nesse mundo é dar com os burros na água, porque não vamos encontrar facilmente justiça num mundo caído como o nosso. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que a verdadeira justiça só pode ser feita em atitude de adoração a Deus. Então, nesse mundo nós não encontramos justiça, mas em Deus nós encontramos justiça. E uma justiça muito maior do que a justiça desse mundo. Então, qual o papel dos israelitas? A gente lembra que eles ainda estavam ali num período próximo à morte de Josué e dos anciãos. Então eles foram até Betel para consultar
o Senhor, eles chegam até Betel para consultar a Deus para se poderiam ir ou não a batalha como era de costume fazer. E aí qual é a direção de Deus? Deus diz a eles, podem ir à batalha. Só que tem um detalhe, eles vão à batalha e são derrotados. Mais de 20 mil homens ali são mortos logo nessa primeira batalha que eles fazem contra os benjamitas. Mas ora, Deus não mandou eles irem à batalha? Bem, é possível que Deus aqui esteja testando eles, né? É possível que Deus aqui esteja mostrando a eles que ainda falta alguma coisa. Então eles vão para a batalha, perdem a batalha, voltam chorando para Deus e vêm pela segunda vez perguntar a Deus, Senhor, nós devemos ir à batalha? E pela segunda vez, Deus diz a eles, vão à batalha? E eles vão à batalha e eles perdem mais uma vez, milhares ali morrem novamente. E eles ficam atônitos com aquilo. Porque como é que Deus duas vezes manda eles irem para a batalha e eles perdem, eles voltam novamente ao Senhor chorando. Só que dessa vez, essa outra vez que eles voltam para Deus, a terceira vez, né? A primeira vez eles vêm consultar, Deus manda, eles perdem, a segunda eles vêm consultar, Deus manda, ele perde, agora eles chegam a terceira vez, só que agora com uma atitude bem diferente. Na terceira vez a atitude foi diferente, eles cultuaram a Deus. Veja aqui dos versículos 26 até o 28, diz assim, então todos os israelitas, o exército inteiro, quer dizer, se juntou todo mundo, subiram a Betel e ali se assentaram e choraram diante do Senhor. Então, a mesma atitude que eles tinham tido na segunda vez, pelo menos. Né? Na primeira vez, não choraram, que eles ainda não tinham perigo. Na segunda vez, eles choraram aqui, eles choraram de novo. Agora, veja o que aconteceu. Naquele dia, eles jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. Então, eles levantaram um jejum, eles oraram até a tarde, eles ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas de gratidão a Deus. Então perceba aqui que eles realizam um culto a Deus. Ao invés de eles ficarem com raiva, se afastarem de Deus, eles oferecem um culto a Deus. Então, possivelmente era isso aqui que Deus queria deles, né? Uma atitude diferente, né? Aí, versículo 27, os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias, a Arca da Aliança estava ali. E quem ministrava era Finés, filho de Elezer, filho de Arão, né? Mostrando ali que está perto ali da morte de Josué. E perguntaram, sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas ou desistiremos? Então, dessa vez eles perguntam, a gente vai ou é melhor a gente desistir? Ou o Senhor não vai estar conosco? E aí Deus responde, né? O Senhor respondeu, atacai, porque amanhã eu os entregarei em vossas mãos. Agora sim, agora a coisa estava acontecendo de forma diferente. Eles não só consultaram a Deus, mas agora eles consultaram a Deus em espírito de adoração, de culto, de louvor a Deus. Então, o cristão não busca justiça nesse mundo porque ele sabe que não vai encontrar. Ele busca a Deus em forma de louvor, de adoração, porque Deus vai dar as respostas para a vida dele. Então, o resultado dessa vez é diferente. Agora, dessa vez, eles vão para vencer a batalha. Então, eles montam uma estratégia onde eles vão novamente atacar os benjamitas. Quando os benjamitas vêm para cima deles, eles vão recuando e os benjamitas vão acompanhando. Então, eles abrem um espaço para que outros soldados entrem em Gibeá e toquem fogo na cidade e destruam a cidade. Então, quando os homens veem aquela situação, eles ficam com medo, porque agora a cidade que eles tinham deixado para trás estava pegando fogo, eles estavam com uma tropa na frente, eles tentam fugir, a tropa que vem saindo da cidade ataca eles também, então foi uma carnificina ali e o exército de Benjamim começou a cair, né? Começou a cair ali, teve outras batalhas que eles foram morrendo, sendo eliminados aquele exército, porque agora Deus havia determinado que Benjamim iria ser punido por aquele crime que
não foi toda a tribo que cometeu, foi os homens de Gibeá, mas que a tribo de Benjamim se juntou aos homens depravados de Gibeá para combater contra seus irmãos. Então nós precisamos ter em mente que não é nesse mundo, não é nas coisas desse mundo que nós encontraremos justiça. É em Deus que nós encontraremos justiça. Porque a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, né? Deus é justo, nós não somos justos, os homens não são justos. Deus é justo. Terceira e última coisa, nós procuramos justiça muitas vezes, é muito errado que a justiça seja encoberta, que haja injustiça. Agora, é igualmente errado que a justiça ocorra de forma desproporcional. E eu queria chamar a atenção aqui para o versículo 48, o último versículo desse texto, que diz assim: os homens de Israel voltaram para os benjamitas e mataram a fio da espada tudo que encontraram, tanto os homens da cidade como os animais, e atearam fogo a todas as cidades por onde passaram. Veja, tanto os homens de Gibeá como os demais benjamitas que tinham ido à guerra, né, tinham sido derrotados, praticamente dizimados. Restaram ali apenas 600 homens daquele exército que se juntou para guerrear contra os israelitas. Então, eles tinham vencido, estavam derrotados. O inimigo que podia fazer mal a eles foi derrotado. Agora, até aí é a consequência dos benjamitas terem ido para a guerra. Eles, ao invés de entregarem os homens perversos ali, os homens depravados da cidade de Gibeá, eles foram à guerra junto com Gibeá e aí colheram as consequências. Isso é a justiça de Deus sobre a vida deles. Agora, eles não ficaram satisfeitos com aquilo. Porque eles pediram para entregar os homens, Benjamim não entregou os homens. Benjamim os atacou, matou muita gente a princípio, né, de Israel. E ali foi crescendo um ódio das outras tribos por Benjamim. E aí, não satisfeitos, os homens de Israel voltam pelo meio da tribo de Benjamim, dizimando tudo o que tinha pela frente, destruindo as cidades de Benjamim, tocando fogo, matando mulheres, crianças, até os animais eram mortos. Então eles dizimaram as pessoas de Benjamim. Então praticamente a tribo de Benjamim foi exterminada. Isso não faz parte da justiça de Deus. Porque isso aqui é a justiça desproporcional. Você já conseguiu fazer a justiça, botar os homens de Benjamim no devido lugar, mas agora você não está satisfeito. Você quer mais, quer sede de sangue e de vingança. E aí os homens vão e destroem tudo. Os homens de Israel então acabam abandonando a sede por justiça, transformando num sentimento absurdo de vingança, o que não estava dentro daquilo que Deus tinha designado como justiça, né? Tanto na sua lei, quanto no momento que Deus abençoou eles naquela guerra para que eles pudessem vencer. Então, o resultado disso foi a quase extinção daquela tribo, né? Uma das 12 tribos de Israel. Ora, guardar sentimentos de ódio no coração corrói a alma do crente. O cristão, aquele servo de Deus, ele não pode guardar sentimento de vingança, porque o sentimento de vingança ele vai contra tudo aquilo que o Senhor nos ensina no Evangelho. Veja o que é que diz Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Então, a raiz de amargura nos afasta de Deus, né? A raiz de amargura contamina outras pessoas. Então, isso não cabe na vida do crente. Isso vai trazer sentimentos de vingança que não pertencem a nós. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, não cabe a nós guardar
nenhum sentimento de vingança, como se estivéssemos procurando justiça. E justiça não é vingança. Justiça é a punição na medida do crime cometido e não na medida do sentimento que eu guardo com relação ao que aconteceu. Então, como cristãos, precisamos nos abster disso. Algumas aplicações para encerrarmos? A nossa justiça não está nesse mundo, portanto, devemos abandonar qualquer necessidade de justiça própria. Não importa o que alguém tenha feito contra você, qual mal que a pessoa cometeu contra você, você não tem que guardar sentimentos negativos na busca de justiça. Eu estou procurando justiça, eu quero só que a pessoa tenha a sua paga. A gente vive num país de injustiça, né? A gente vive num país onde a gente vê o tempo todo pessoas não sofrendo as punições que elas precisam, né? Para pagar pelos crimes que cometeram, seja na classe política, sejam os grandes traficantes de drogas, sejam pessoas que, especialmente se tiver algum tipo de recurso, né? Então a gente vê a injustiça o tempo todo. Então nós vivemos num mundo de injustiça e precisamos entender que só Deus nos traz a justiça verdadeira. Se Ele nos traz a justiça verdadeira, eu não posso buscar uma justiça própria, mas buscar a justiça que vem do alto. Uma vida de adoração a Deus trará para nós a justiça do reino de Deus e não a deste mundo. Então, qual é o meu papel nisso? Eu não busco justiça própria, eu busco adorar e engrandecer o nome do Senhor. Porque quando eu adoro a Deus, quando eu me coloco em espírito de adoração ao Senhor, eu não preciso buscar a justiça própria, porque eu sei que eu tenho um Deus de justiça e Ele vai fazer a sua parte para punir o pecador, para matar a sede de justiça de todo aquele que de fato confia na justiça que vem de Deus. E por fim, guardar sentimentos de ódio no coração só nos afastará mais e mais dessa justiça eterna, né? Sentimentos de ódio, de vingança, de justiça própria não cabem na vida do cristão. Portanto, que nós possamos aprender do Senhor em todas essas histórias tão difíceis, tão terríveis, tão difíceis de ouvir, de ler, mas que nos ensinam que não é a nossa justiça própria, né? Nós não temos direito ao ódio, nós não temos direito à violência. O que nós temos nesse mundo é um Deus que nós precisamos confiar nele, porque Ele é a nossa justiça. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que confiamos na Tua justiça. A justiça que vem do alto e que não possibilita com que eu busque minha justiça própria, mas que eu confie no Senhor. Não permita que sentimentos negativos, raios de amargura, sentimentos de vingança possam tomar conta do meu coração, mas que o meu coração seja separado para adorar ao Senhor, porque é no Senhor que nós encontramos a verdadeira justiça. Derrama a tua graça, que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.